Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Bruna Vieira, trabalho Direito Constitucional, tá? Eu dou aula aqui no Legale, em outros cursos presenciais em São Paulo e alguns cursos online também. Dou aula destinada a exame de ordem, concursos públicos, pós-graduação e passei aqui para deixar um vídeo especial, né? Um vídeo feito para tratar do controle de constitucionalidade, que é um tema que todos os meus alunos têm dificuldade de compreensão. Então, tentei fazer esse vídeo aqui de 2 horas para ver se vocês, de fato, conseguem entender, né, esse tema temido, né, pelos alunos, que é o controle. E é um tema super importante, né, não só para provas, né, da OAB, concurso público, mas é um tema para a vida, para conhecer o direito constitucional, para entender as decisões do Supremo Tribunal Federal. Se você não conhece o controle de constitucionalidade, certamente terá dificuldade de entender as grandes decisões do nosso país, dadas aí pelo guardião da Constituição, né, pelo órgão máximo do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, tá bom? Fique comigo, nós teremos aí 2 blocos, vou até ficar mais próximo agora, nós teremos aí 2 blocos, tá? Para tratar com calma do controle de constitucionalidade. Vocês sabem, aqui no Legare, a gente também tem esse curso na forma presencial. Então, se você tiver o desejo, né, depois de se aprofundar no curso, nós sempre temos aqui o curso presencial, são vários encontros em que a gente trabalha com detalhes o controle de constitucionalidade. Então, se você mora em São Paulo, né, e tem esse desejo, liga aqui, acesse o nosso site, liga aqui, fala com o Edinho, pergunte sobre o curso presencial de controle nós temos, tá bom? Este aqui nós vamos deixar no YouTube para você assistir quantas vezes forem necessárias, tá? Porque é um tema árduo, é um tema que cai em todas as provas, né? Então, vocês aí que querem prestar concurso público, vocês que vão fazer o exame de ordem, qualquer concurso público, né, que aborde o tema direito constitucional e controle, certamente vai aparecer uma questão sobre controle de constitucionalidade. No exame de ordem, é o tema que mais cai. É o tema. Na segunda fase, por exemplo, em direito constitucional, tem que conhecer controle de constitucionalidade, mas não só na segunda, na primeira também. Nos grandes concursos, né, magistratura, Ministério Público, né, é um tema aí que você precisa compreender, você precisa se aprofundar, tá? E você que está na faculdade também pode estudar, porque é um tema que lá, às vezes, você não entende, né? Então, assistindo aqui as aulas, pode ser que você trafegue melhor, né? E consiga compreender melhor esse tema, tá bom? Bem, primeira coisa que nós vamos lembrar, né, desse controle, e até coloquei uns slides para vocês, tá? Para vocês acompanharem. Deixa eu pegar aqui o passador, né? Olha lá. O que é esse controle? Como é que nós poderíamos conceituar o controle de constitucionalidade? Então, vamos falar que ele é um mecanismo de verificação, então é um mecanismo de verificação da compatibilidade de uma lei ou de um ato normativo em face da Constituição Federal. Mecanismo de verificação da compatibilidade de uma lei, né, ou um ato normativo em face da Constituição Federal. Mecanismo este que deve ser observado, porque se a norma estiver em desacordo, ela será certamente declarada inconstitucional. Então, aqui comigo, ó, na lousa, um pouquinho, nós vamos lembrar que o ordenamento jurídico brasileiro, ele é formado por meio de uma pirâmide, né? Há uma estrutura hierarquizada, né, desse ordenamento jurídico. Deixa eu colocar aqui mais para baixo, para ficar mais claro aí, né? Constituição está no ápice da pirâmide e todo o ordenamento jurídico infraconstitucional, ou seja, tudo que está abaixo da Constituição, né, deve guardar relação de compatibilidade, ou seja, deve estar de acordo com a Constituição, sob pena dessas normas serem declaradas inconstitucionais. E como é que nós declaramos essas normas inconstitucionais? Exatamente por esse mecanismo, pelo instrumento, pelo mecanismo do controle de constitucionalidade. É exatamente isso, tá? Bem, e aí nós temos um nome. Qual é o nome dessa estrutura hierarquizada em que a Constituição está no ápice, né? E todo o ordenamento abaixo deve guardar essa relação de compatibilidade? Isso tem um nome, que é o princípio da supremacia
da Constituição Federal. Princípio da supremacia da Constituição Federal. Então, o fundamento do controle é justamente este: assegurar a supremacia do texto constitucional. Não dá para dizermos que a Constituição é suprema, está no ápice, que tudo deve estar de acordo, que deve haver essa relação de compatibilidade vertical com a Constituição e o nosso sistema não conter um instrumento específico para isso, um instrumento capaz de controlar a constitucionalidade dessas normas, capaz de dizer se a norma vai permanecer no ordenamento jurídico ou não. Né? Porque se a norma for declarada inconstitucional, praticamente ela sai do ordenamento jurídico brasileiro, ela não terá mais aplicação, porque ela fere o ordenamento jurídico maior. Nós sabemos, né, que a Constituição Federal ela é o fundamento de validade de todas as normas jurídicas. Veja, se ela é o fundamento de validade de todas as normas jurídicas, obviamente que aquelas normas que não mais encontrarem esse fundamento, por quê? Porque ferem a Constituição, e aí nos seus aspectos formais ou materiais, não importa, né? Todas essas normas certamente terão de ser retiradas do ordenamento jurídico brasileiro. Ok? Então, olha lá no nosso slide, que eu coloquei mais algumas observações. O fundamento é assegurar o princípio da supremacia da Constituição. Então, este é o fundamento, né? Assegurar a supremacia da nossa Constituição. Agora, o que é que pode ser objeto de controle? E aí a gente colocou aqui de forma genérica todas as normas que encontram fundamento de validade diretamente na Constituição. Então, volte para mim. Há vários sobre o objeto, né? Nós temos que avançar um pouquinho. Então, uma lei que fira a Constituição, né? Ela pode ser objeto de controle? Pode, né? Pode ser objeto de controle. Mas não é só a lei. A gente fala em lei ou ato normativo. A lei não é um ato normativo? A lei é. A lei é um ato normativo, talvez o principal deles. Mas existem outros atos normativos que também podem ser objeto de controle de constitucionalidade. Vocês aí, de casa, né? Sabe me dizer algum exemplo de uma norma, né, que pode ser objeto de controle de constitucionalidade? Que não seja lei. Sabem? Isso, estou ouvindo daqui. Né? O que é que pode? Né? Atenção aqui na tela, porque senão corta um pedacinho. Bom, o que mais, né? Que pode? Por exemplo, o texto de uma medida provisória. A medida provisória não é lei, mas ela entra em vigor como se lei fosse. Bom, se ela entra em vigor como se lei fosse, essa medida provisória encontra o seu fundamento de validade direto na Constituição. A previsão dos requisitos para elaboração de uma MP estão lá no artigo. A previsão está lá no artigo 62 da Constituição. Só dá para fazer medida provisória nos casos de relevância e urgência. É o presidente quem cria, né, quem edita a medida provisória nos casos de relevância e urgência. Bem, a medida provisória, né, que for incompatível com a Constituição, esta medida pode ser declarada inconstitucional. Agora, existem outras. Por exemplo, será que um texto de um tratado internacional que foi incorporado ao nosso ordenamento jurídico brasileiro, o texto de um tratado pode ser objeto de controle de constitucionalidade no Supremo? Pode também. Nós temos alguns exemplos, né? Por exemplo, o Pacto São José da Costa Rica. Você sabe que na Constituição fala não haverá prisão civil por dívida, exceto em 2 casos. Devedor de alimentos e depositário infiel. Depositário infiel não cabe mais. Por quê? Porque houve aí, né, a incorporação do Pacto São José da Costa Rica, que proíbe a prisão do depositário infiel. E esse pacto foi objeto de questionamento lá no Supremo. Tá? Não vou discutir aqui. Se você quiser entender melhor como é que foi essa discussão, dê uma olhadinha. Súmula vinculante número 25, o precedente. Né? O julgado, o acordo que deu origem, né, à súmula vinculante número 25. É só olhar lá no site do Supremo que você consegue compreender melhor isso. Mas aqui fica claro que o texto de um tratado, quando incorporado, ele pode ser objeto de controle de constitucionalidade no Supremo. Porque até o tratado tem que respeitar a Constituição. Tá certo? Outros exemplos de atos que não são leis, mas que podem ser questionados no STF por meio do controle. Alguém sabe?
Aliás, vou fazer uma pergunta interessante. Será que uma norma constitucional... Estão atentos? Primeiro, para poder responder a pergunta, tem que entender a pergunta. Então, olha só. Será que uma norma constitucional, presta atenção, uma norma constitucional pode ser declarada inconstitucional? Será que pode? Norma constitucional pode ser declarada inconstitucional? Respondam aí para mim, sim, não ou depende? Ih, professora, já começou a complicar. Você veio para simplificar ou para complicar? Para simplificar. A resposta é depende. Por quê, professora? Porque norma constitucional, nós temos aquelas normas criadas pelo poder constituinte originário. Lembram do poder constituinte originário? Aquele que cria a primeira ou a nova Constituição do país? Dá origem a uma nova ordem jurídica? E é a manifestação do poder originário no Brasil. Se deu no dia 5 de outubro de 88, quando foi feita a Constituição Federal de 88. Bom, as normas que foram criadas lá em 88, estas normas, elas são o padrão. Elas são o paradigma. De modo que ela, em relação a ela mesma, não pode haver controle. Então, norma originária, nunca. Não pode ser objeto de controle. Por quê? Porque ela é o padrão. Para você controlar a constitucionalidade de uma coisa, você vai comparar um em relação à outra. Né? Qual é o padrão? O padrão, nós estamos falando de controle federal, Constituição Federal de 88. Então, ela em relação a ela mesma? Não, porque ela é o padrão. Tá? Agora, existem outras normas constitucionais. Aquelas normas constitucionais advindas do poder derivado. Nós não temos só o poder originário. Temos o poder originário e o poder derivado. Desse poder derivado, que se divide em 3, vocês lembram? Derivado decorrente, reformador e revisor? Tá, não vou me ater a isso, mas desse poder derivado, né, que se divide em 3, vamos lembrar do poder reformador. O que é isso mesmo, poder reformador? É aquele poder de alterar, de reformar a Constituição e que se manifesta por meio das emendas constitucionais. Dê uma olhadinha no artigo 60 da Constituição. Lá você vai ver emenda constitucional. Emenda constitucional é norma constitucional. Só que emenda constitucional deve respeitar os limites previstos no artigo 60 da Constituição. Por exemplo, não posso ter uma emenda que tenda a abolir uma cláusula pétrea. Se eu tiver uma emenda que tenda a abolir uma cláusula pétrea, esta emenda, ainda que seja norma constitucional, poderá ser declarada o quê? Inconstitucional. Então, norma constitucional, voltando para a pergunta era, norma constitucional pode ser declarada inconstitucional? Depende. Se fruto do poder originário, aquele que deu origem à nova Constituição do nosso país, nunca, porque ela é o padrão. Agora, se fruto do poder derivado, por exemplo, o derivado reformador, que criou, por exemplo, uma emenda, daí pode. Aí pode. Porque a emenda é limitada. E esses limites, se não forem respeitados, é possível que esta emenda seja impugnada por meio de controle de constitucionalidade. Entenderam a resposta? No caderno ficaria assim, né? A pergunta é, norma constitucional pode ser declarada inconstitucional? Interrogação. A resposta é depende. Se fruto do poder originário, não. Se fruto do poder derivado, sim. Entenderam? Ótimo, vamos avançar. Mais um pouquinho lá na tela. O que mais que nós vamos lembrar aqui? Olha lá na tela comigo. Bem, quais são as formas de inconstitucionalidade? Até coloquei aí, são várias, né? Mas eu coloquei por ação e por omissão. Volte aqui para mim. Bom, as inconstitucionalidades, né? Professor, eu quero os textos. Eu tenho os textos publicados em alguns livros, tá? Eu não tenho um livro específico de direito constitucional meu. Eu tenho participação em algumas obras. Então, se você quiser aprofundar o tema, tá? Ou quiser ver o meu material todo escrito, você pode entrar no site da Editora Foco e lá tem o Super Revisão Concurso Jurídico, esse é o mais completo, e tem o Super Revisão OAB. Aí lá, né, são várias matérias. O direito constitucional, quem escreveu fui eu. Então, esses textos que eu coloco no material, etc., nos slides, eles são extraídos lá
do meu livro, tá? Super Revisão, Concursos Jurídicos ou Super Revisão OAB, são as duas obras mais importantes que tem a minha participação no texto de Direito Constitucional. E aí no site da Editora Foco, aliás, se quiser comprar pelo site, simula a compra e coloca a senha Professora Bruna, tudo junto. Professora Bruna é a senha de desconto. Tá? Você consegue, acho que, 30% de desconto. É bacana, se você tiver interesse. Tá? Mas vamos voltar aqui, porque a ideia não é... aqui a ideia é você entender o direito constitucional com a aula. Tá? Isso aqui é para quem tem interesse em avançar e estudar mais o direito constitucional. Mas a ideia é que você saia desta aula, né, pelo menos tendo uma boa noção do controle de constitucionalidade. Tá? Quais são as formas de inconstitucionalidade? As formas que o legislador, né, que as pessoas que estão elaborando a lei, etc., podem, de fato, fazer com que uma norma, né, seja inconstitucional. Então, há duas formas, por ação e por omissão. O que é isso? Né? Por ação, a conduta do legislador, né, o seu agir, o seu legislar, é tido como inconstitucional. Então, ele cria uma norma que fere a Constituição. Não importa se é formal ou material, já vou explicar isso. Mas ele cria uma norma, ele cria uma lei, sem observar preceitos constitucionais. Não respeitou o artigo 5º. Não respeitou lá a ideia de que não há pena perpétua no Brasil. Aí cria uma lei, não, esse crime é tão grave que vai ter pena perpétua, de prisão perpétua. Né? Ou não respeitou qualquer um dos incisos, 78 incisos do artigo 5º, ou qualquer outra norma, enfim. Ele faz uma lei sem observar o conteúdo da nossa Constituição. Bem, esta norma certamente terá de ser declarada inconstitucional, por ação. O agir do legislador é um agir inconstitucional. E isso é fácil, né? Porque agora tem a lei. Né? Tem o projeto de lei incompatível com a Constituição. Agora, a outra forma de inconstitucionalidade ela é um pouquinho mais difícil, porque é por omissão. Como assim por omissão? O legislador não faz uma lei incompatível com a Constituição. Aliás, ele não faz nada. A função dele é legislar, criar normas abstratas e genéricas. Normas essas que são aplicáveis a todas as pessoas. Né? E ele não legisla quando deveria. A sua mora, o seu atraso em criar a norma quando deveria. Esse atraso, esta omissão, é que é tida como inconstitucional. E aí vai caber quando isso? Você sabe que aí a gente volta para a teoria. Veja a importância da teoria geral no estudo do controle de constitucionalidade. Por quê? Porque se eu não tenho a ideia, né, nós estamos falando de norma constitucional, se pode ser declarada inconstitucional, eu falei agora há pouco. Eu teria que conhecer o poder constituinte originário e derivado, para saber responder. Agora, para falar de inconstitucionalidade por omissão, mais uma vez, eu tenho que ter acesso à informação na minha mente, que certamente, se você já terminou a faculdade, ou se você já teve o direito constitucional, se você já está prestando um concurso público, se você já advoga, né, você vai lembrar, porque você teve isso na faculdade. Mas eu tenho que lembrar do quê? Daquela teoria geral que me ensina sobre a eficácia e a aplicabilidade das normas constitucionais. Como assim, Bruna? Eu tenho que lembrar para entender inconstitucionalidade por omissão. Então, rapidamente, porque o tema não é eficácia, mas é pressuposto para a compreensão da inconstitucionalidade por omissão. Bom, quanto à eficácia e aplicabilidade, a teoria clássica do José Afonso da Silva, né, ela nos informa que as normas constitucionais podem ser de 3 espécies. Estou vendo que tem gente aí que sabe. 3 espécies. Normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada. Bem, o nome nos ajuda. Às vezes você não sabe responder uma questão, mas tente ver se pelo nome, pelo enunciado, pelas palavras, não dá para formar aí uma convicção de algo importante. Aqui dá. Olha, plena. Se ela é plena, ela não depende de nada. A plena é aquela que, por si só, produz a plenitude de seus efeitos. Então, ela não depende de uma norma regulamentadora. A própria norma prevista na Constituição, aquela previsão constitucional, já faz com que ela tenha eficácia e aplicabilidade. Exemplo, Brasília é a capital do Brasil. Precisa desenhar? Precisa regulamentar? Não. Só essa menção já faz com que Brasília seja a capital do Brasil.
Artigo 18 da Constituição. Agora, nós temos a norma de eficácia contida. E aí eu prefiro chamá-la de restringível. Por que restringível, professora Bruna? Porque, veja, o nome contida, ele dá a impressão de que ela é contida, recatada, que ela precisa de alguma coisa, que ela não é plena. Dá a impressão de que ela não é plena. Só que ela é plena. Vocês acreditam? Então por que ela não é chamada de plena, professora? Porque, na verdade, ela é plena, mas ela autoriza que a lei a contenha. Ela autoriza que a lei a restrinja. Entenderam? Se a lei não disser nada, ela é plena. É livre qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula. Tendir as qualificações que a lei estabelecer, se estabelecer. Porque se nada estabelecer, a atividade, o exercício da atividade profissional deve se dar de forma livre. Tá certo? Contida. Ela não depende, mas admite. Veja, aqui nós não precisamos falar de omissão. Por quê? Porque se não tem a lei, o exercício da atividade profissional é livre. Agora, o detalhe que tem a ver com a omissão está na terceira hipótese, que é a norma de eficácia limitada. Olha o nome nos ajudando, né? A norma de eficácia limitada, ela é limitada. Por que ela é limitada? Porque para produzir os seus efeitos no mundo jurídico, a plenitude de seus efeitos, ela depende de uma atuação do legislador. Ela depende que o Congresso Nacional se mexa e faça a lei. Entenderam? Ela depende de regulamentação. E se ela não for regulamentada, aquele direito previsto constitucionalmente não pode ser exercido. Fica inviabilizado. Entenderam? Veja, o não agir do legislador, quando deveria, a sua omissão em trabalhar, em legislar, impede o exercício de um direito constitucionalmente assegurado. E aí que nós falamos que esse não agir é que é tido como inconstitucional. Por isso, inconstitucionalidade por omissão. O não legislar, quando deveria, já é tido como inconstitucional. Ok? Só para concluir, um detalhe importante sobre a norma de eficácia limitada é o seguinte, né? Em regra, ela não produz efeitos, porque ela depende de regulamentação. Mas a parte da doutrina que sustenta o seguinte, que a mera previsão daquele direito constitucionalmente assegurado já produziria aí, ao menos 2 efeitos. Né? Então, a norma constitucional de eficácia limitada, ela produziria ao menos 2 efeitos. Primeiro, ela impediria que o Congresso fizesse lei ao contrário. Então, seria um efeito inibidor. Inibe a atuação do legislador em criar uma norma em sentido contrário àquele direito constitucionalmente assegurado numa norma de eficácia limitada. E o segundo efeito seria o efeito revogador. Porque a partir do momento que o texto constitucional prevê aquele direito, ainda que ele não possa ser exercido, já revoga, entre aspas, né, qualquer disposição que diga o contrário. Né? Então, seria um efeito revogador. Mas o efeito dela, que é o efeito exercer aquele direito constitucionalmente assegurado, ele não é gerado, né, a não ser que tenha a regulamentação. Ok? Você sabe que aqui, né, vai caber a ADI por omissão, ou ADO, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ou um remédio constitucional, que é o mandado de injunção, né, regulamentado pela Lei 13.300, de 23 de julho de 2016, tá? Lei 13.300, que é a lei do mandado de injunção, que você aí, que é candidato a concurso público, alguma coisa, tem que ler. Tá? E você que está estudando também os remédios e direito constitucional como todo, vale a pena a leitura. Mas, enfim, eu quero dizer se ficou claro a ideia de inconstitucionalidade por ação e por omissão. Tudo bem quanto a isso? Ótimo. E outras formas de inconstitucionalidade? Olha na tela qual que eu coloquei para você. A inconstitucionalidade também pode ser material ou formal. Volte aqui para mim. O que é isso, né? Inconstitucionalidade material ou formal? Bem,
a material, ela diz respeito à matéria. O conteúdo da lei viola o conteúdo da Constituição. É matéria, é conteúdo, é temas, assuntos disciplinados pela Constituição e pela lei. A lei disciplinou de uma forma que fere a Constituição. Tá certo? Agora, a inconstitucionalidade pode ser formal. Formal tem a ver com processo, com procedimento. Você sabe que existe um tema em direito constitucional, um tema super relevante também, viu? Se é candidato a exame de ordem, vai ter que estudar esses dois temas, né? O controle e esse tema que eu vou falar agora, que é o processo legislativo. Tema que cai em todas as provas. E você que não vai fazer exame de ordem, que não vai fazer concurso, mas que quer conhecer melhor o direito constitucional, também deve estudar o processo legislativo. Tá? Então, você sabe que o processo legislativo é um procedimento formal e solene, né, para a elaboração das leis. Procedimento que tem iniciativa, quem que pode propor aquele projeto de lei, né? Tem iniciativa privativa, tem o quórum de aprovação, as comissões, se for feita uma emenda parlamentar, o que é feito, né? Se aquele projeto for rejeitado, como que pode ser reapresentado. Tem todas as regras. Vai para o presidente para sancionar ou vetar o projeto de lei. O veto tem regra, tem veto total, veto parcial, tem motivos que levam o presidente a vetar, razões de inconstitucionalidade, ou ainda o projeto contrário ao interesse público, que é o veto político, né? O outro é o jurídico. Então, enfim, processo legislativo tem regras próprias. Regras que a Constituição determina que devem ser observadas. Porque se não forem observadas, a lei pode ser ótima, maravilhosa. Mas se as regras relacionadas ao processo legislativo não forem observadas, a lei não é ótima. A lei é inconstitucional. Mas não é inconstitucional materialmente. É formalmente inconstitucional. Por quê? Porque vício no procedimento, vício no processo legislativo. Competência. É um projeto de iniciativa privativa do presidente que inicia um deputado. Pode? Não. É um projeto de competência da União. Aquele tema só pode ser proposto pela União. Vai lá o Estado quer legislar sobre aquilo. Né? Lei do cinto de segurança. Né? Hoje já tem aplicação, já há muitos anos, né, em todo o território nacional. Mas quando foi feita pela primeira vez, quem fez foi o município de São Paulo. Pode? Não. Porque competência para legislar sobre trânsito é competência da União. De modo que o município não poderia. A lei foi declarada inconstitucional, mas ela não era boa? Mentira, ela é ótima. Se não fosse boa, não teria hoje aplicação no território nacional. Hoje já tem a lei da União. Tá certo? Então é isso. Inconstitucionalidade material e formal, tranquilo? Ela pode ser duplamente inconstitucional, professora? Pode. Pode. Ela pode tanto violar o conteúdo, quanto violar a regra de processo legislativo. Por exemplo, era uma lei complementar. E a Constituição diz o seguinte, para aprovar a lei complementar, não basta a maioria simples. Tem que ser o voto da maioria absoluta. Isso. Ah, não foi aprovada por maioria absoluta. Ah, então, além do conteúdo ferir a Constituição, também violou regra de processo legislativo. Então, essa inconstitucionalidade é materialmente, formal e materialmente constitucional. Inconstitucional. Entenderam? Ótimo, posso avançar? Então, ó, volta lá para a tela. Mais um pouquinho sobre inconstitucionalidade, né? Então, material e formal, por ação e omissão. E agora eu já vou entrar num tema importantíssimo, que é a classificação do nosso controle de constitucionalidade. E ele é classificado, essa classificação que eu vou priorizar aqui, né? Há diversas classificações, mas essa que eu vou priorizar, e é a que eu vejo aparecer mais, né, em concursos, em exames, e até mesmo na sua vida aí, prática, né? É a classificação quanto ao momento em que ele é realizado. Quanto ao momento em que ele é realizado. Bem, em relação ao momento em que nós fazemos esse controle, nós vamos lembrar que esse controle pode ser um controle prévio, também chamado de preventivo, ou um controle posterior, também chamado de repressivo. Bem, para entender isso, eu faço uma pergunta, né? O controle prévio, vocês estão gostando do meu relógio? Maravilhoso, né? Meu relógio combinando com a minha blusa. Vocês acharam bom? Eu ganhei de um aluno
Vocês acreditam? Eu ganhei de um aluno esse reloginho aqui, é uma graça, né? O reloginho combinando com a minha... É tudo combinando, ó, brinquinho azul, camisetinha azul, tudo para tentar deixar, né, o direito constitucional mais leve, mais colorido, né? Não tão pesado, principalmente um fardo como esse que os alunos... A maioria, né? Não sei se você, tomara que você seja um amante, né, do direito constitucional, seja um apaixonado como eu pelo direito constitucional, mas não é a regra. Né? Infelizmente é a exceção. E esse tema, então, o pessoal do estúdio aqui até dá aquela dormida, sabe? Porque tem alguns temas assim, que eles não são da área jurídica, né? Mas que eles gostam, né? Direito penal, alguma coisa assim mais interessante, trabalhistas, né? Todo mundo é empregado, quer saber dos seus direitos, né? E aí eu venho com o controle de constitucionalidade, eles não ficam tão animados, né? Então eu ponho essas coisinhas assim, combinando, para ver se o aluno, né, prende a atenção, para ele finalmente aprendeu o controle de constitucionalidade, tá? Mas eu ganhei de um aluno, fica a dica aí, viu? A professora gosta de ganhar. Brincadeirinha, tá, gente? Mas, enfim, prossigamos. Estamos falando do controle. E o controle pode ser prévio ou posterior. E aí, eu dei essa paradinha para você pensar. Pensar que ele é prévio a quê? Ele é prévio a quê, né? Ele é prévio, gente, à lei. Porque nós já aprendemos lá na infância que é melhor prevenir que remediar. Não aprendemos? É muito melhor evitar que um projeto de lei que fira a Constituição vire lei. Porque a partir do momento que ele virou lei, eu não posso mais alegar desconhecimento. Eu tenho que cumprir essa lei. A partir do momento que ele virou lei, ele produz efeitos. E aí, se esta lei for declarada inconstitucional, nós teremos que resolver aqueles efeitos todos que ela já produziu. Então vai ter prejuízo, vai ter que ressarcir, enfim, vai ter que resolver esse problema dos efeitos. Agora, se o projeto de lei inconstitucional já é retirado do ordenamento jurídico, fica muito mais fácil, porque não entrou em vigor, porque ninguém teve que cumprir e porque não produziu efeitos no mundo jurídico. Então é melhor sanar o mal pela raiz, né? É melhor prevenir que remediar. E aí nós falamos em controle prévio ou preventivo. Agora, quem é que faz esse controle prévio ou preventivo? Bom, eu até gostaria de fazer, mas eu não trabalho, né? Eu não sou política, eu não atuo no poder legislativo, né? Aliás, uma vez eu recebi um convite para atuar aqui, para ser assessora de um vereador aqui em São Paulo, mas eu acabei não aceitando. Porque a proposta era um pouco assim, suspeita, né? Era para que eu recebesse um salário, dividisse com mais 4 ou 5. Eu falei, não, deixa para lá, né? E não vamos entrar nessa política, porque eu acho que a gente tem que avançar no controle, que é mais saudável até para nossas emoções. Enfim, quem é que faz controle prévio? Quem está lá no Legislativo. CCJ. Comissão de Constituição e Justiça. Todas as esferas, todo o poder legislativo, no âmbito estadual, no âmbito municipal, no âmbito federal, tem CCJ. É uma comissão formada especificamente para fazer esse controle. Comissão de Constituição e Justiça. E aí eu sempre digo para os meus alunos que lá tem que ter gente boa, né? Tem que ter gente entendida do direito constitucional. Ou, pelo menos, aqueles membros da comissão têm que estar bem assessorados. Porque a pessoa que atua nessa comissão ela tem que conhecer os projetos de lei, tem que conhecer a Constituição e tem que comparar. Tem que saber se aquele projeto não fere a Constituição. E não é só o conteúdo, porque o conteúdo às vezes é mais fácil. Mas o cara tem que conhecer processo legislativo. Porque ele tem que ver se regras formais não foram violadas. Porque se houver essa violação, a lei será declarada inconstitucional. Entenderam? Então, o controle prévio, normalmente, é feito pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que o parecer dela é um parecer sério, porque ela vai dizer se o projeto está ou não de acordo. Se estiver em desacordo com a Constituição, esse projeto de lei terá de ser arquivado. Agora, vamos supor que o projeto passe pela CCJ. E ninguém viu nada, ou fez que não viu, não importa. Pergunto, ainda dá para prevenir? Será que tem algum outro poder que participa do processo de formação das leis e que pode fazer controle prévio? Tem um poder. É o poder
executivo. Escutei daqui que tem gente respondendo em casa. Eu tenho certeza que vocês sabem, né? É o poder executivo. O que o presidente da República faz em relação aos projetos de lei? E isso é considerado um controle prévio. Estou escutando de novo. O presidente da República pode vetar um projeto de lei. E há 2 motivos que levam o presidente a vetar: razões de inconstitucionalidade ou contrariedade ao interesse público. Não são os 2 motivos que fazem com que o veto seja um veto jurídico e controle prévio. Não. Apenas o veto por razões de inconstitucionalidade. Quando o presidente da República veta um projeto de lei, porque o projeto é inconstitucional, neste caso, o veto jurídico, né? Neste caso, o presidente está fazendo controle prévio de constitucionalidade. Ok? Tá. Mas, além disso, vamos supor, não deu para prevenir. Passou pela CCJ, ela não viu. Passou pelo presidente, ele também não viu. Mas o projeto é inconstitucional. Pergunto, ainda dá para prevenir? Não mais. Não mais. Porque se o projeto for sancionado, virou lei, e agora não dá mais para prevenir. Agora nós teremos que reprimir o vício de inconstitucionalidade. Reprimir. Agora o controle não é mais prévio em relação ao projeto de lei. Agora o controle é feito sobre a própria lei. Controle posterior ou repressivo. Porque agora o vício de inconstitucionalidade já existe, a lei já está aí. Isso. Quem é que normalmente reprime? Quem é que normalmente vem sanar esse vício agora e que age mediante provocação? Normalmente é o Poder Judiciário. E como o Poder Judiciário faz este controle? Como? O Poder Judiciário normalmente faz esse controle por 2 vias. 2 vias. Pela chamada via do controle difuso e pela chamada via do controle concentrado. Então, o Judiciário, né, porque agora entrou em vigor a lei, né, não dá mais para prevenir, ele faz o controle de 2 maneiras. Pela via do controle difuso, também chamado de controle por via de exceção ou defesa, e pela via do controle concentrado, também chamado aí de via de ação, ou até controle abstrato. Daqui a pouco nós vamos comentar. Agora o foco não é falar das diferenças entre o difuso e concentrado. Nós teremos um momento oportuno para isso. Mas é só para você saber esse quadro-regra de controle prévio e controle posterior. Tá? Põe lá na tela um pouquinho. Olha lá na tela. Acompanhe lá comigo na tela agora. Ó. Lá na tela. Isso. Bem, aí eu coloquei para vocês, né, sobre o controle prévio e o controle preventivo. Né? E o posterior. Né? Coloquei, né, o veto jurídico, tudo o que eu falei. Né? Se você quiser olhar o artigo 66 da nossa Constituição. E eu falei do repressivo, que é feito pelo Judiciário. Mas eu deixei lá no final uma perguntinha. Ó. Existe exceção? É essa perguntinha que eu quero que vocês respondam. Existe exceção? Volte aqui para mim. Será que é possível, né, por exemplo, que o legislativo, que normalmente previne por meio da CCJ, será que é possível que o legislativo reprima? Ou será que é possível que o judiciário, que normalmente reprime, será que é possível que o judiciário previna, faça um controle prévio? Nós temos aí exceções. É possível. Você sabe que no direito toda regra tem a sua exceção. Isso já deve caminhar com você desde o primeiro ano da faculdade. Né? Toda regra tem a sua exceção. Então, isso você deve levar com você para todo lugar que você for pensar em direito. Bem, existe exceção. Imaginemos que esteja tramitando no Congresso Nacional uma PEC. Você sabe o que é PEC? PEC é uma proposta de emenda constitucional. É uma proposta de emenda, é uma proposta que visa reformar a Constituição. Tá? Nós temos muitas emendas, hein? Muitas emendas. Já passamos de 100 emendas constitucionais, somando as emendas comuns e as emendas de revisão. Né? Então, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, está tramitando no Congresso e ela tende a abolir cláusula pétrea. Eles estão querendo criar lá uma PEC e ela viola a cláusula pétrea. Ela tenta suprimir alguns direitos, alguns incisos lá
do artigo 5º da Constituição, ela tende a abolir cláusula pétrea. Pergunta, pode? O artigo 60 fala, sequer terá andamento aquela PEC que tenda a abolir. Então, veja, o que o artigo 60 proíbe não é a aprovação da PEC que viola cláusula pétrea. Ele já determina que a mera tramitação no Congresso Nacional de uma PEC que visa abolir cláusula pétrea, a mera tramitação já é inconstitucional. E que, portanto, tem que parar. Não precisa esperar aprovar. Não precisa de prejuízo. Tá bom. Como que é feito isso? Bem, existem alguns parlamentares que estão participando dessa elaboração, e aí deixa eles para lá. Mas existem outros. Existem alguns outros parlamentares que fazem parte do Congresso, deputados federais, senadores, que não querem participar desse absurdo. Né? Esses parlamentares que não participam da elaboração da PEC, eles têm direito líquido e certo. A quê, Bruna? Ao devido processo legislativo. Não é devido processo legal. É o ao devido processo legislativo. Por quê? Porque ele, como parlamentar, ele tem direito de participar, de estar num órgão em que as leis e as emendas e as PECs, né, sigam corretamente as regras de processo legislativo previstas na Constituição. Então, eles têm direito líquido e certo ao devido processo legislativo. E esse direito líquido e certo faz com que eles possam impetrar mandado de segurança direto no Supremo. Eles podem impetrar MS, mandado de segurança, direto no Supremo, pedindo para o Supremo obstar, parar o andamento desta PEC. Dizendo o seguinte, olha, os meus amigos aqui de baixo no Congresso, eles estão loucos. Eles estão tentando aprovar uma PEC que tende a abolir cláusula pétrea. Não pode, Supremo me ajuda. Para essa bagunça. Porque depois o povo vai falar dos políticos, vai generalizar, dizer que eu também faço parte. Eu não faço parte disso, não. Então, eles podem impetrar mandado de segurança no Supremo para o Supremo parar, mandar obstar o andamento dessa PEC. Evitar. É melhor prevenir que remediar. Se o Supremo acolher isso, veja, quem é que mandou parar? Foi o Supremo. O Supremo é órgão do Poder Judiciário. Quem está fazendo o controle de constitucionalidade, então, é um órgão do Poder Judiciário. Mas veja, ele está prevenindo ou reprimindo? Não existe emenda. Existe apenas proposta da emenda. Aquilo que antecede a emenda. De modo que o controle aqui é um controle prévio, não posterior. É um controle prévio feito pelo Judiciário. Vejam que é uma exceção. Porque, em regra, o Judiciário reprime. E o Legislativo e o Executivo, eles previnem. Mas aqui é uma exceção. É o Judiciário fazendo um controle prévio de constitucionalidade. Entenderam? Ótimo. Agora, professora, você pode me dar uma segunda exceção? Uma exceção seria aí o Legislativo fazendo o controle. Será que você pode me mostrar aí o Legislativo fazendo o controle posterior? Posso dar essa exceção também. Vocês sabem que uma das funções do presidente da República é expedir decretos regulamentares. Expedir decretos. Lá no artigo 84 da Constituição, você vai encontrar isso. Que uma das funções é expedir decretos para fiel execução da lei. Veja, expede um decreto regulamentar para fiel execução da lei. Significa que o presidente deve fazer um decreto para facilitar, para que a lei possa ser efetivamente cumprida, efetivada. Quando o presidente faz isso, ele não pode ir além da lei. Ele não pode. Por quê? Porque a função típica dele não é legislar. Ele está limitado à lei, porque para a fiel execução da lei, ele não pode ir além nem a quem. Ele tem que regulamentar aquilo que a lei já traz. Mas imaginemos que o presidente espertinho espeça um decreto regulamentar, mas, na verdade, ele regulamenta, ele coloca lá uns artiguinhos a mais. Nesses artiguinhos, ele cria uma norma abstrata e genérica. Nesse caso,
Ele excedeu. É. E o Congresso de olho fala assim, opa, peraí, essa parte não. O decreto é regulamentar até aqui. Esses artigos aqui, na verdade, você está legislando. Você está usurpando a minha função típica legislativa. Então, nessa parte, não dá. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai sustar o excesso. Ah, peraí, o decreto já existe. Sim. Portanto, o controle é prévio preventivo, é prévio preventivo ou posterior repressivo? Posterior, porque o decreto já existe. Ah, quem é que vai sustar o excesso? O legislativo. O Congresso vai sustar o excesso. Então, vejo que agora é um exemplo do legislativo fazendo o controle posterior. Então, existe essa possibilidade também. Ok? Bom, voltando para a regra, você vai entender que, em regra, o prévio é legislativo e executivo e o posterior é o judiciário, que o faz pela via do difuso e pela via do concentrado. Esse tema, difuso e concentrado, é um tema também que os alunos têm dificuldade, mas que precisam saber, querem saber. E se você faz parte desse rol de alunos que gostam de controle e querem conhecer e querem aprender as diferenças entre difuso e concentrado, certamente vocês vão tomar um café, lavar o rosto e vão voltar. Porque no segundo bloco eu vou falar exatamente disso, das diferenças entre o difuso e o concentrado, e depois explicar detalhadamente cada um dessas vias de controle, que são bem interessantes e fazem parte do seu estudo do controle. Tá bom? Vai lá, toma um café, lava o rosto e volte. São 10 minutinhos necessários só para oxigenar o cérebro, só para responder uma perguntinha do WhatsApp. Não fica respondendo junto, hein? Nesses 10 minutinhos você responde. Para entrar em alguma coisa, falar com alguém, tomar uma água e voltar. Tá bom? Vai lá, estou te esperando. Um abraço.
E aí, vamos lá? Vamos voltar para o direito constitucional, para o controle de constitucionalidade? Tomaram lá o cafezinho, lavaram o rosto? Ótimo. Bem, agora nós vamos falar das diferenças entre o controle difuso e o controle concentrado. Nós estávamos falando, né, que é o controle posterior, realizado pelo Poder Judiciário. Bom, primeira coisa, você vai lembrar o que é controle difuso. Bem, a palavra difuso, ela já nos ajuda. Difuso é aquele controle que está espalhado nas mãos de qualquer juiz, qualquer tribunal, qualquer ação. O controle difuso pode ser feito por qualquer juiz, em qualquer ação. Por exemplo, eu não quero pagar um determinado tributo, porque, na minha concepção, a lei em que o fisco se baseou para cobrar esse tributo de mim é uma lei inconstitucional. Entenderam? Tá, eu não quero pagar o tributo porque a lei é inconstitucional. Veja, eu entro com uma ação para lhe declarar que eu não devo pagar o tributo. Essa ação é uma ação de controle difuso. Se dá num caso concreto, de modo que se eu ganhar esta ação, quem é que não vai pagar o tributo? Sou eu. Porque os efeitos no difuso, em regra, esses efeitos são interpartes, tá? E ex tunc, de forma retroativa, em regra. Mas ainda falando um pouquinho sobre o difuso, não é só nessa ação tributária. Pode ser até lá no crime, por exemplo, na área penal. Sim, é possível que façamos controle difuso na área penal. Por exemplo, um habeas corpus. O fundamento é o seguinte: a lei em que a autoridade se baseou para decretar a prisão é uma lei inconstitucional. Esta lei não pode permanecer, porque ela fere a Constituição. Então, veja, eu peço o que no habeas corpus? Um alvará de soltura. Mas qual é o fundamento? Qual é a causa de pedir? A lei que a autoridade se baseou para decretar a prisão é uma lei inconstitucional. Entenderam? Então, o difuso, né, ele está espalhado, qualquer ação, qualquer juiz, ele se dá, em regra, no caso concreto. E os efeitos são interpartes, para as partes, e retroativo, em regra, também. Tá? Ex tunc, saibam que há a possibilidade da modulação desses efeitos. Mas, em regra, os efeitos são retroativos, interpartes, para as partes, e ex tunc. Tá? Diferente do controle concentrado. Olha o nome. Ele concentra-se só em 2 órgãos. Tá? Olha aqui comigo na luz. Ó. O controle concentrado, né? Então, o controle concentrado, ele só pode ser feito por 2 tribunais. Né? Se nós estivermos falando de controle concentrado em relação à Constituição Federal de 88, então, se a Constituição de 88 for o padrão, for o paradigma, este controle será feito por quem? Pelo guardião da Constituição, ou seja, pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Por outro lado, se estivermos falando de constituições estaduais, e isso existe, vocês sabem, né? Aqui, de novo, a importância de saber, de conhecer a teoria geral. Por quê? Porque você conhece na teoria geral que existe, além do poder reformador, que nós já até conversamos sobre ele, existe o poder derivado decorrente, que é o poder que cada Estado tem de se autorregulamentar por meio da elaboração da sua própria Constituição. Só que o Estado, ao elaborar a sua própria Constituição, não pode fazer isso aleatoriamente. Não pode fazer isso a seu bel prazer. Ele tem que seguir o modelo federal. Ele tem que seguir a estrutura dada pela Constituição Federal. Sob pena de inconstitucionalidade. Tá? Agora, as leis estaduais e municipais, criadas por aquele Estado, por exemplo, nós temos a Constituição de São Paulo. As leis criadas, as leis do Estado de São Paulo e as leis do município de São Paulo, obviamente que estas leis, elas não devem guardar relação de compatibilidade apenas com a Constituição Federal de 88. Não. Elas têm que guardar relação de compatibilidade também com as constituições estaduais. Aliás, com a Constituição do Estado de São Paulo. E se essa lei, Estado de São Paulo, não observar a Constituição estadual, é possível que seja feito o controle de constitucionalidade.
Agora, não é o controle federal, é o controle estadual, porque a Constituição é uma Constituição estadual. E aí não é o Supremo Tribunal Federal quem tem competência para isso, senão ele não daria conta, né? São tantos estados, tantas constituições. Então, esse controle estadual, ele é feito agora por quem? Pelos tribunais de justiça. Então, pelo TJ, Tribunal de Justiça do respectivo estado. O TJ de São Paulo é que vai verificar se a Constituição do estado de São Paulo foi ou não observada. Entenderam? Então, vejam, o controle concentrado ele só pode ser feito por 2 órgãos do judiciário. Tá? Apenas 2. Então, é o Supremo Tribunal Federal, se estivermos falando de controle no âmbito da Constituição Federal, no controle federal é o STF, ou o Tribunal de Justiça do respectivo estado, se o padrão não for a Constituição Federal, e sim Constituição estadual. Tá? O que mais que você vai lembrar? Você vai lembrar que esse controle concentrado, ele concentra nesse órgão, e nós vamos lembrar que no âmbito federal tem os legitimados específicos. Ele concentra-se nas mãos de alguns legitimados específicos. Então, só os legitimados do artigo 103 da Constituição, daqui a pouco eu vou falar deles, só aquelas pessoas previstas no artigo 103, é que podem propor as ações do controle concentrado no Supremo Tribunal Federal. Quais ações mesmo, professora? ADI, ADC e ADPF. Já vou falar delas, mas memorize já ADI, ADC e ADPF. Tá? O controle concentrado, que além dessa concentração que se dá, né, nos tribunais específicos, né, o controle concentrado em relação à Constituição, eles têm que ser proposto pelos legitimados, só para deixar consta, né, pelos legitimados do artigo 103. Tá? Só podem ser propostas as ações pelos legitimados do artigo 103. Tá. O controle concentrado, ele também é conhecido como controle abstrato. Por que controle abstrato? Gente, a lei. Não existe uma lei feita para a professora Bruna. Eu até gostaria que existisse, mas não existe. Existe uma lei feita para todos nós. A lei traz comandos abstratos e genéricos aplicáveis a todas as pessoas indistintamente. Né? E quando a gente faz controle abstrato, são esses comandos abstratos e genéricos que estão sendo analisados. De modo que, se esta lei for declarada inconstitucional, lá em ação direta de inconstitucionalidade, são esses comandos que estão sendo declarados inconstitucionais. E aí eu pergunto para vocês, se são os comandos abstratos, será que essa declaração vai valer para as partes ou para todos? Para todos. Então, o controle concentrado, também chamado de abstrato, em regra, ele produz efeitos erga omnes para todas as pessoas. É diferente do controle difuso, que nós vimos que, em regra, é inter partes. Então, lá, o abstrato é para todos. Efeitos erga omnes. E, de novo, ex tunc, em regra, retroativos. Por que retroativos? Porque a lei, em regra, ela não se torna inconstitucional. Ela, se foi feita após a Constituição, né, ela já feria a Constituição no momento da sua elaboração. De modo que ela é inconstitucional desde a sua origem, desde o seu nascedouro. A inconstitucionalidade é congênita, ela vem desde da origem da lei. Então, em regra, esta lei será declarada inconstitucional também de forma retroativa. Tudo bem? Vamos acompanhar um pouquinho isso na nossa tela, tá? Deixa eu só voltar aqui um slide antes dele. Só um minutinho que eu vou voltar por aqui, que está mais fácil para mim. Aqui, nós estávamos falando, então, das diferenças entre o difuso e o concentrado. E aí eu deixei alguns nomes, né? O difuso também chamado de espalhado, incidental, concreto ou via de defesa. E o concentrado é também chamado de principal, abstrato ou via de ação. Deixa eu só concluir isso, volte aqui para mim. Por que o difuso também é chamado de incidental? Porque, veja, quando eu entro com aquela ação que eu não quero pagar o tributo, porque a lei é inconstitucional, na verdade, o pedido principal ele é qualquer outro, menos a declaração de inconstitucionalidade. O pedido principal é declare que eu não devo pagar o tributo. É isso.
Tá? O incidente, a causa de pedir, é que é a declaração de inconstitucionalidade. Por isso ele é chamado de incidental. Diferente do concentrado, que é chamado de principal. Por quê? Porque no concentrado, o pedido principal é a declaração de inconstitucionalidade. Ela é o pedido principal, ok? E via de exceção, ou via de defesa, veja, para eu me defender da cobrança abusiva do fisco, é que eu alego como causa de pedir a violação de norma constitucional. Então, o difuso, a inconstitucionalidade no difuso, é utilizada como instrumento de defesa. Por isso, via de defesa ou via de exceção. Já no concentrado, nós falamos de via de ação, porque são ações próprias para se fazer esse controle. Quais sejam ADI, ADC e ADPF. Volta lá para a tela. Bom, deixei aí os efeitos, já falei do difuso. Deixa eu só falar um pouquinho desse artigo 5210 da nossa Constituição, que ele diz o seguinte, ó, compete privativamente ao Senado Federal suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. Então, volte aqui para mim. Nós falamos que, em regra, o controle difuso, ele produz efeitos interpartes e de forma retroativa, ou seja, ex tunc. Mas vamos supor, né, que esse controle difuso chegue lá no Supremo. Então, o fisco vai recorrendo, eu vou recorrendo, tá? E nós vamos chegar lá no STF, normalmente pela via do recurso extraordinário. Ainda que a decisão tenha sido dada pelo Supremo, como chegou até ele, pela via do caso concreto, pela via do controle difuso, os efeitos continuam sendo interpartes e ex tunc. Só que, nesse caso, o Supremo pode comunicar ao Senado, dizendo, Senado, eu já decidi. E eu já decidi que, nessa hipótese, eu entendo que a norma é inconstitucional, portanto, eu tenho que resolver o problema. Tá. Se o Senado quiser, se ele concordar com essa decisão do Supremo, o que ele pode fazer? Ele pode tirar esta lei do ordenamento jurídico. Ele pode suspender a execução da lei, e por isso nós lemos o artigo 52, volta ele na tela, ó, o artigo 52, compete privativamente ao Senado, olha lá, suspender a execução, e pode ser no todo ou em parte, não precisa ser a lei toda, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo. Então, volte para mim. Se o Senado concordar com o Supremo, ele suspende a execução dessa lei. E aquela lei, né, que era inconstitucional só naquele caso concreto, passa a ser para todos, porque tirou a lei do ordenamento jurídico. Então, os efeitos que eram interpartes passam a ser erga omnes. E aquele efeito que era retroativo vai ser dali em diante. Então, ex nunc, a partir do momento que o Senado expedir a resolução suspendendo a execução da lei. Entenderam? Ótimo. Era isso que eu queria falar sobre a modulação dos efeitos no controle difuso. E agora eu vou entrar especificamente no controle concentrado, né? Conceito e objeto, exercido por meio de uma ação própria, em que o pedido principal é a declaração de inconstitucionalidade ou da constitucionalidade. Quais são as ações, né? As ações específicas, nós temos a ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade, que pode ser de 3 espécies: a genérica, a por omissão e a interventiva. A ADC, antigamente era conhecida como ADCOM, mas há muito tempo já o Supremo adota esta terminologia, ADC, e aí é assim que nós devemos adotar, porque o Supremo falou, e é assim que aparece em provas de concursos públicos, exame de ordem, enfim. A ADC, só ficaram as iniciais, né? Antes também ele utilizava a DIN, hoje ele usa a ADI. Tá? ADC, que é a ação declaratória de constitucionalidade, e a ADPF, que é a conhecida arguição, aqui não é ação, tá? Aqui é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Mas vamos com calma. Uma de cada vez para ficar mais fácil, tá bom? Nós vamos começar pela primeira,
pela ADI genérica, tá? E a estrutura de estudo das três, da ADI genérica, da ADC e da ADPF, né, a estrutura será a mesma, porque facilita a compreensão. E porque tem muitas coisas que são parecidas, então há semelhanças entre as três ações. De modo que você deve memorizar o que é igual e, né, em especial, aquilo que é diferente, tá? Porque provas gostam, né, de diferenças, obviamente. Mas para conhecer diferença, primeiro tem que saber a semelhança, né? Não dá para falar direto a diferença se você nem conhece em que elas são afins, quais são os temas, né? Quais são os assuntos que são semelhantes nas três ações, tá? Então começamos pela primeira, pela ADI genérica. Lá na tela, ó. A ADI genérica, qual é o paradigma, né? Qual é o padrão a ser seguido? O padrão será sempre a Constituição vigente. Como a Constituição vigente atual é a Constituição de 88, o padrão será a Constituição de 88. Aqui comigo, ó, nós estamos falando daquele controle concentrado realizado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, atenção a isso, tá? Realizado pelo STF, porque existe o controle estadual. Aí o padrão não é a Constituição de 88. No controle estadual, o padrão é a Constituição estadual e o órgão julgador é o Tribunal de Justiça e não o Supremo Tribunal Federal. Na tela, quais são os fundamentos? Tá? Os fundamentos eles estão no artigo 102, inciso 1º, a linha A da nossa Constituição, e na lei específica, que é a Lei 9868 de 99. É esta lei que precisa ser estudado. Tá? O objetivo é verificar se uma lei ou um ato normativo de natureza federal ou estadual está de acordo com a Constituição. E os legitimados, nós vamos ver daqui a pouco, né, são aqueles previstos no artigo 103 da nossa Constituição. Tá? Volte aqui para mim, então, para nós avançarmos. Bem, então preste atenção. O objeto da ADI no Supremo, ele comporta lei ou ato normativo de natureza federal ou estadual. Primeiro, por que eu disse lei ou ato normativo? Para você lembrar do início do nosso primeiro bloco, que não é só a lei que pode ser impugnada por ação direta de inconstitucionalidade. Existem outras espécies normativas que também podem ser impugnadas, como medida provisória, emenda constitucional, texto de um tratado, ok? A ideia é que essas outras espécies normativas também encontrem o seu fundamento de validade diretamente na Constituição. Então, por exemplo, um decreto regulamentar, veja, ele regulamenta a lei, não a Constituição. Então, aqui não haveria crise de inconstitucionalidade. Segundo o Supremo, aqui há crise de ilegalidade. Porque antes dele ferir a Constituição, ele fere a lei. E o Supremo não faz controle de legalidade. Quem faz controle de legalidade é o STJ. Estamos falando aqui de controle de constitucionalidade. Então, o decreto regulamentar, não. Tudo bem? A não ser o decreto autônomo, que encontra fundamento de validade direto na Constituição. Aí pode. Tá? Mas, enfim, você vai lembrar que lei ou ato normativo. E aí, para ser objeto de ADI, esta lei ou este ato normativo tem que ter natureza federal ou estadual. Então, isso, já a contrário senso, já faz com que a gente exclua os atos municipais, as leis municipais. Então, se uma lei municipal violar a Constituição Federal, ela não pode ser objeto de ADI, porque o objeto da ADI é mais restrito. Nós vamos ver que esta lei municipal, que viola diretamente a federal, pode ser impugnada por ADPF, que é a única do controle concentrado que admite este tipo de objeto, lei de natureza municipal. Ou esta lei poderá ser impugnada no caso concreto, no conhecido controle difuso de constitucionalidade. Ok? Ótimo. Voltando lá para os legitimados. Né? Os legitimados, eles vêm previstos no artigo 103 da Constituição. E aí, nós temos eles aí
Deixa eu avançar aqui o nosso slide. Nós temos aí os legitimados previstos no artigo 103. Então, tem essa lista do artigo 103. Presidente da República, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados. Veja, não é a mesa do Congresso, é separado, tá? Mesa do Senado ou mesa da Câmara, ou ainda mesa das Assembleias Legislativas dos Estados, né? Ou da Câmara Legislativa do DF, tá? O Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal. O Conselho Federal da OAB, cuidado, não é o Conselho Seccional, é o Federal, tá? O partido político, com representação no Congresso Nacional, diz o Supremo que basta um deputado ou um senador, já tem representação no Congresso, tá? E a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Cuidado, a entidade de classe aí, descrita nesse artigo, é uma entidade de classe profissional, tá? Volte aqui para mim, né? Por exemplo, a UNE, né? Que é dos estudantes, não tem esta legitimidade aqui, tá? É entidade de classe profissional. E diz aí a Constituição que tem que ter âmbito nacional. Não basta o âmbito regional. E quando a gente fala, né, que ela tem que ter âmbito nacional, é que tem que ter esta entidade em pelo menos 9 estados da federação, tá? Pelo menos 9 estados da federação. Ok? Volta lá para a tela. Vejam que eu coloquei ao lado de alguns incisos, e aí você pode colocar isso na sua Constituição, no seu artigo 103. Eu coloquei ao lado dos incisos 4, 5 e 9, algumas 3, né, asteriscos, um em cada lado do inciso 4, 5 e 9. E por que eu coloquei asterisco na mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do DF? Asterisco no governador do Estado ou do Distrito Federal, tá? E asterisco na confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Volte aqui para mim. Porque o Supremo divide esses legitimados em universais e especiais. Os universais podem impugnar quaisquer leis, não precisa demonstrar nenhum interesse, tá? Já os especiais, também conhecidos como temáticos, né? Eles precisam demonstrar pertinência temática. Então, aqueles que estão com os asteriscos, que eu mostrei, eles precisam demonstrar pertinência temática. Eles precisam demonstrar, gente, um interesse especial na ação, no objeto da ação. Então, pode o governador do Estado impugnar uma lei do seu Estado. Agora, se ele quiser impugnar uma lei de um outro Estado, ele vai ter que demonstrar, de alguma maneira, que esta lei está repercutindo no seu Estado, que tem interesse com o tema. A entidade de classe dos médicos, por exemplo, não vai querer entrar com uma ação para extinguir o exame da OAB. O que a medicina tem a ver com o exame da OAB? Está entendendo? Então, veja, interesse, pertinência temática, é esse interesse. A lei que eles estão impugnando tem alguma coisa a ver com a finalidade daquela instituição? Com aquele Estado, porque é o governador do Estado? É isso. Tá? E quem precisa? Aqueles que estão com os asteriscos, os incisos, quiser anotar na sua Constituição. Artigo 103, incisos 4, 5 e 9. Repetindo, artigo 103, incisos 4, 5 e 9 da Constituição. Ok? Vamos avançar? Ótimo. Avançando para o próximo slide. A UNE eu já coloquei, né? Deixa eu só mencionar sobre a cláusula de reserva de plenário, que ela é obrigatória, né? Tanto no controle difuso como no controle concentrado. Ela vem prevista no artigo 97 da Constituição, tá também lá no novo CPC, no artigo 948, e também na súmula vinculante número 10. Tá? O que é isso? Volte para mim. Diz a Constituição que quando os tribunais, seja o TJ, no caso concreto, seja o STF, numa ação direta de inconstitucionalidade, quando os tribunais forem declarar a inconstitucionalidade, isso só precisa ser feito para declarar a inconstitucionalidade,
Quando os tribunais forem fazer isso, eles precisam fazer por meio do voto da maioria absoluta dos membros. Tá? Como assim? Se chega um recurso no Tribunal de Justiça e o recurso versa sobre questão de inconstitucionalidade, a turma ou Câmara que recebeu esse recurso não pode concluir o julgamento. Ela tem que afetar a matéria ao pleno, porque ela, turma ou Câmara, não pode decidir sobre a questão de inconstitucionalidade. Tem que afetar o pleno, para que o pleno decida a questão da inconstitucionalidade. E aí, uma vez decidido estará aqui embaixo. Depois devolve para a turma ou Câmara concluir o julgamento. Entenderam? Só que há tribunais, como o nosso de São Paulo, que tem quase 400 desembargadores. 400? Você está num estado menor? Você ficou assustado? Muita gente, né? São Paulo tem muita gente em tudo, inclusive número de desembargadores. Bom, nesses tribunais em que há muitos desembargadores, não dá para toda hora afetar o pleno, que é o voto da maioria absoluta desse tribunal, senão nunca a gente ia concluir os julgamentos. Então, nesses tribunais, é formado, né, um órgão especial, no mínimo 11, no máximo 25 membros, um órgão especial que fará as vezes do plenário. É formado um órgão especial para fazer as vezes. Então, basta a maioria, o voto da maioria absoluta deste órgão especial. Entenderam? Então, é a maioria absoluta do pleno ou do órgão especial. Agora, se já tiver decisão do pleno, claro que a turma pode aplicar. Se já tiver decisão do Supremo, a turma também pode aplicar, não tem problema algum. Aí não vai afetar ao pleno. Tá? Então, para declarar a inconstitucionalidade, a Constituição exige a cláusula de reserva de plenário. Ou seja, ela reserva esse assunto tão importante, inconstitucionalidade, ao plenário. Tá? O juiz sozinho, no caso concreto, no primeiro grau, não vai fazer isso. Isso vai acontecer quando a decisão chegar para um tribunal, porque vai gerar um precedente. E aí complica, né, pode complicar a situação. E aí, por que eu falei da súmula vinculante número 10? Porque a súmula vinculante número 10, porque assim, os tribunais estavam agindo até de má fé. Porque o que eles estavam fazendo, né? Veja, eles não declaravam expressamente a inconstitucionalidade, né? Olha o que a gente fala, né? Enfim, eles estavam equivocadamente decidindo assim. Eles não declaravam expressamente a inconstitucionalidade, mas afastavam a aplicação da norma. E aí, faziam isso, a turma ou Câmara fazia isso. Não afetava o pleno. Entenderam? Aí o Supremo falou o seguinte, peraí, tribunal, a regra é clara. Para declarar a inconstitucionalidade, tem que ser o voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou do respectivo órgão especial. Se vocês estão afastando a aplicação da lei, ainda que não estejam declarando expressamente a inconstitucionalidade, vocês estão dizendo implicitamente isso. Então, se os tribunais não declararem expressamente a inconstitucionalidade, mas afastarem a aplicação da norma, terão de fazer isso como, gente? Pelo voto da maioria absoluta dos membros. É o que determina a súmula vinculante número 10. Tá? Dê uma lidinha para complementar esse estudo do controle. Volta para a tela para avançarmos a ADI. É possível medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade? Primeiro, você vai lembrar que é uma tutela antecipada, né? Mas que tem nome de cautelar porque a lei chama assim, em provas aparece cautelar, tudo bem. E por que seria tutela antecipada, professora? Me explica, olha só. Quando eu peço para declarar a inconstitucionalidade, né? Qual é o pedido final? Excelência, declare a lei inconstitucional. Se eu peço, excelência, declare a lei inconstitucional agora, eu estou antecipando os efeitos da tutela. Ou seja, tutela antecipada. Mas a lei fala em cautelar, ela tem um capítulo destinado a cautelar, de modo que nós vamos também chamar de cautelar para não criar confusão até em provas, né, para o aluno acabar não se equivocando. Olha lá como é que está escrito lá. Está lá no artigo 10 e 11, né, parágrafos primeiros, ambos da Lei 9868, a lei que eu já recomendei que deve ser lida. Né? A cautelar suspende a execução da lei, ela tem efeitos erga omnes para todos e dali em diante. Tá? Porque pode ser que ela não se confirme. Portanto, os efeitos em regra na cautelar são ex nunc, dali em diante. É diferente da decisão final, que produz efeitos ex
Tunc, tá? Avançando mais um pouquinho, a participação do AGU, o artigo 103, né, parágrafo 3º, fala que o AGU defenderá a constitucionalidade do ato, né, exceto se o próprio Supremo, né, já tiver decidido pela inconstitucionalidade da norma. O procurador-geral também será ouvido. Vamos lembrar que o artigo 9º, parágrafo 1º, ele diz que, em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato, ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão. Ou ainda, olha só, fixar, né, data para, em audiência pública, ele ouça, né, depoimentos de pessoas com experiência, tá? O amicus curiae, nós vamos falar dele agora, né, em relação ao amicus curiae, tá? Bom, volte aqui para mim. Não há, nas ações do controle concentrado, intervenção de terceiros, tá? Também não há desistência, não pode desistir, mas há a possibilidade da participação do amicus curiae, que é o amigo da corte, que, segundo o Supremo, né, ele vem para pluralizar o debate. São pessoas conhecedoras do assunto que vêm para pluralizar o debate constitucional e fazer com que o Supremo, né, se convença com mais técnica daquilo que está sendo sustentado na ação. Porque, às vezes, tem assunto, por exemplo, quando foram julgar lá se poderia ou não utilizar as células tronco-embrionárias na cura de doenças, se aquilo feriria ou não o direito à vida. Bom, preciso saber se tem vida ali ou não. E aí é o pessoal da medicina, da biomedicina, né? Não é o pessoal do direito, né? Então, nesse caso, ele pode, olha aí, coloquei para vocês na tela, convocar aí, né, admitir a entrada do amicus curiae, está lá no artigo 7º, parágrafo 2º, da Lei 9868 de 99, tá? Considerando a relevância da matéria e a representatividade dos legitimados, o relator poderá admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades. A finalidade é justamente esta que eu mencionei, que é dita pelo Supremo, que é pluralizar o debate constitucional. Pode voltar aqui para mim? Bem, sobre a ação direta, quais são os efeitos produzidos pela decisão final dada em ação direta de inconstitucionalidade? Basicamente, 3 efeitos. Ela produz efeitos erga omnes, que nós já vimos, para todas as pessoas. 2, de forma retroativa, em regra, ex tunc, é possível modular os efeitos. Artigo 27 da Lei 9868 de 99, que você vai ter que dar uma lida, tá? Lá no artigo 27 da Lei 9868 de 99. E efeitos vinculantes, tá? O erga omnes, todos nós, né? E vinculantes, que tem a ver com os poderes públicos, tá? Vincula os órgãos da administração pública, o judiciário, tá bom? É uma decisão irrecorrível, tá? Só cabe os embargos de declaração, que não é para pré-questionar, porque não há mais recurso, e não cabe ação rescisória também, tá? Bem, feito isso, essas noções de ADI, vamos passar para as noções de ADC, da ADC, que é a ação declaratória de constitucionalidade. Mas antes das noções, primeiro, por que tem uma ação para declarar a constitucionalidade? Pergunto a vocês. As leis não são presumidamente constitucionais? São. Elas passaram pela CCJ, professora, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Elas foram sancionadas pelo presidente da República, de modo que ele fez controle prévio de constitucionalidade. Elas são dotadas de presunção. E aí eu pergunto, essa presunção é uma presunção absoluta ou relativa? É uma presunção iuris tantum ou iuri et de iure? Ai, que difícil! Presunção absoluta ou relativa? Relativa. Admite prova em contrário. Só que, como a presunção existe, a ADC tem um requisito que a ADI não tem, que é a comprovação, já na inicial, juntar os acórdãos, a comprovação da
controvérsia judicial relevante. O que é isso, professora Bruna? Comprovação da controvérsia judicial relevante. Eu tenho que juntar as decisões divergentes do tribunal. Porque eu chego para propor um caso concreto lá no Rio Grande do Sul, e eles, aliás, estive este ano em Gramado, que coisa maravilhosa. Tem alguém aqui do Rio Grande do Sul assistindo? Um abraço para esse povo acolhedor lá de Gramado. Que delícia, né? Coisa linda. Eu não conhecia, né? Mas esse ano eu tive a oportunidade de estar lá. Um abraço para o pessoal do Rio Grande do Sul, hein? Quero conhecer esse Brasil todo. E se tiver aluno, né, tem que me avisar de onde que é. Coloca aqui nos comentários do vídeo, né, de onde é que vocês são, porque se eu tiver a oportunidade de conhecê-los também, será um prazer. Eu tenho esse desejo de conhecer bastante o meu Brasilzão, né? Até tenho vontade de viagens para o exterior, mas primeiro eu quero conhecer mais o meu país, porque tem muita coisa boa aqui. Às vezes a gente fica querendo viajar, né, para vários lugares, mas a gente não conhece nem o nosso país. E é isso que eu tenho feito, né? Logo, logo eu vou para BH, e no final do ano mais para o Rio, e isso tem sido aí meu projeto aí, de conhecer esses lugares. E certamente, quando dá para juntar o trabalho, palestras e aulas, né, até facilita, a gente estende um pouquinho, né? Como eu sou professora, como diz alguns, professora, você nem trabalha, você só dá aula, né? Muitos lugares, né? São vários livros, mas é bem por aí, né? Quem faz o que gosta acaba não trabalhando tanto, né? Porque está fazendo aquilo que ama. Aliás, você deve buscar isso para a sua vida, né? Buscar fazer aquilo que realmente te faz feliz. Porque aí você vai ter facilidade de entender, vai ter facilidade de resolver os problemas, tá? Por isso fica a dica, tá? ADC. Vai ter que comprovar a controvérsia judicial relevante. Então, você sabe que lá no Sul, eles estão dizendo que a lei é inconstitucional. Chega em Belo Horizonte, né? Chega aqui em São Paulo, né? Você vai ver lá, né, lá para o Espírito Santo, eles estão dizendo que a lei é constitucional. Né? Então, há uma controvérsia judicial relevante. Porque o mesmo assunto é decidido de diversas maneiras. Nesse caso é que cabe a ADC. Porque quem vai dizer se é constitucional ou não, quem vai transformar uma presunção que era relativa numa presunção absoluta será o Supremo, ao analisar esta ação, que é a ação declaratória de constitucionalidade. Então, vamos lá para a tela, só para fixar as regrinhas. O paradigma, o padrão, é a Constituição de 88. O fundamento é o mesmo do artigo da ADI, né? Lembrando que a ADC foi acrescentada pela emenda 3 de 93. O objetivo, ou objeto, né, ela tem por finalidade verificar a constitucionalidade de uma lei ou um ato normativo de natureza federal. Volte aqui para mim. Só aqui tem um detalhe importante. Lá na ADI, podia ser federal ou estadual. E aí eu nem mencionei, mas eu posso mencionar que a distrital, você sabe que lei feita pelo Distrito Federal também vai poder ser objeto de ADI no Supremo se ela tivesse sido criada no exercício da competência estadual. Tá? Porque o Distrito Federal ele cumula, né, competência municipal e estadual, porque ele não pode ser dividido em municípios. Então, lei distrital pode ser objeto de ADI, desde que tenha sido criada no exercício da competência estadual. Tá? Aqui na ADC é só federal. Então, atenção a essa diferença. Aqui é só federal. Volta para a tela. Os legitimados são os mesmos, então aprender uma vez vale para as 3 ações. O pressuposto, que é a controvérsia judicial relevante, está lá no artigo 14, inciso 3º da Lei 9868. É possível cautelar, tá? Que depende da decisão da maioria absoluta do Supremo, e o efeito é diferente da cautelar na ADI, porque nada cautelar na ADI declara de antemão que a norma é inconstitucional. Aqui, ó, o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da norma, objeto de questionamento, o julgamento ficará suspenso. E o prazo para conclusão é de 180 dias, sob pena de perda da eficácia da cautelar. Pode voltar aqui para mim? Pode voltar. Então, veja, a cautelar na ADI declara de antemão que a norma é inconstitucional. Aqui não declara de antemão que a norma é cons, porque isso ela já é, presumidamente. Ela suspende os processos individuais que estejam discutindo o mesmo assunto. Tá? É isso. Os efeitos são os mesmos, erga omnes, ex tunc e vinculante. A decisão, de novo, é irrecorrível. Cabem apenas os embargos de declaração. Tá?
Também não admite desistência. E vamos falar da última, que foi o que eu propus para este encontro, né, de controle de constitucionalidade. Se quiser aprofundar, saber mais, vem fazer o presencial, né? Vem fazer um curso, né, de uma semana aqui comigo no Legale. Tá? Talvez tenhamos também online. Por enquanto, ainda estou falando do presencial, mas é possível também que nós façamos esse curso na via online, que aí são várias aulas com profundidade, etc. Tá? Volta lá para a tela. Aprender um pouquinho de ADPF. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. O padrão é a Constituição de 88. O fundamento, agora é outro. Parágrafo 1º, tá? Nas duas outras ações era o inciso. Aqui é o parágrafo 1º do artigo 112 da nossa Constituição. E a lei também é outra. Aqui é a 9882 de 99. O objeto, volte para mim. O objeto da ADPF, ele é o mais abrangente, tá? Porque a ADPF comporta a discussão de lei federal, estadual, distrital e duas que não cabem em nenhuma das outras ações. Municipal. Uma lei municipal que viole a Constituição Federal pode ser impugnada por ADPF, tá? Municipal e norma criada antes da Constituição de 88. Aqui dá para discutir se uma norma foi ou não recepcionada. Nas outras ações, não. As outras, nós só discutimos normas criadas depois da Constituição de 88. Aqui, uma norma pré-constitucional, para discutir se o artigo do Código Tributário Nacional, para discutir se o artigo do Código Penal foi ou não recepcionado pela Constituição de 88, está ou não de acordo com a Constituição, a ADPF é a ação. E aí eu dou um exemplo. Sabe a Marcha da Maconha? Existe aqui uma Marcha da Maconha aqui em São Paulo, deve ter também no âmbito nacional, e foi discutida por ADPF. Por quê? A discussão era, poxa, Marcha da Maconha não configura crime de apologia ao crime? Pode ser. Tá, se configura crime, será que esse crime de apologia ao crime, que tem previsto no Código Penal, que é antes da Constituição de 88, foi recepcionado pela nossa Constituição, que fala da liberdade de manifestação de pensamento, papapá? Veja, essa discussão teve que chegar no Supremo pela via da ADPF. Porque o Código Penal é de antes de 88. Antes da Constituição de 88. Então, precisávamos discutir, primeiro, se a marcha configura o crime. Mas, se o crime foi recepcionado ou não pela Constituição de 88. Tá? O Supremo já decidiu isso, a marcha é possível, não é crime. O crime foi recepcionado, mas a marcha não é crime de apologia ao crime, desde que não tenha menor de idade, não tenha uso de substâncias psicotrópicas durante o evento, e que não haja incitação ao uso, enfim. Tem alguns padrões, algumas premissas, né, muito difíceis de serem colocadas em prática. Mas, se quiser, depois dê uma olhadinha na decisão do Supremo para ver melhor como é que foi isso. Saiba apenas que o julgamento se deu por ADPF, porque o Código Penal é de antes de 88. Tá? Mais um pouquinho. Os legitimados são os mesmos, tá? Que nós já estudamos. É possível liminar. Liminar é o nome dado aí, artigo 5º da 9882. Né? Essa liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento do processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental. E o princípio da subsidiariedade, este é muito importante. Volte aqui para mim para eu explicá-lo. Está lá no parágrafo 1º, tá? Do artigo 4º da Lei 9868 de 99. Parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 9868 de 99. Você vai lembrar que a ADPF é uma ação subsidiária. O que é isso? Ação subsidiária. Só dá para entrar com a ADPF se não existir outro meio para resolver o problema. Se não houver outro meio eficaz para sanar a lesividade. Então, ela só de forma subsidiária, ok? Assim a pronúncia correta, hein? A gente fala subsidiária, né? Mas se você olhar no dicionário, a pronúncia e a correta, né, é subsidiária, ok? Mais um pouquinho, olha lá na tela. Os efeitos dessa decisão
São os mesmos. Erga omnes, todas as pessoas. Ex tunc, efeitos retroativos em regra. E vinculante. De novo, vamos lembrar que é possível a modulação dos efeitos. E essa modulação vem prevista no artigo 11 da Lei 9882 de 99. Volte para mim. Na ADI é no artigo 27 a modulação da 9868 de 99, tá? Que é a lei que regulamenta a ADI, ADC, tudo bem? Aqui, artigo 11 da 9882, que é a lei da DPF. No difuso, artigo 52, inciso 10 da Constituição, que nós já vimos, a possibilidade do Senado suspender a execução da lei. Tudo bem? Mais um pouquinho na tela, ó. Quais são, então, as peculiaridades para não ter problema? Caráter subsidiário, ausência do conceito de preceito fundamental. Deixa eu comentar isso aqui com vocês. A lei, né? Porque a gente fala, né? Vamos arguir o nome dessa ação. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, vou arguir que não foi cumprido, descumprido. Um preceito fundamental da onde? Obviamente, que é um preceito da Constituição. Tá? Agora, o que é preceito fundamental? A lei não define. Tá? Ela não define porque ela deixa em aberto para que o Supremo, ao conhecer das ações, vá definindo. Tudo bem? Mas é claro que são as partes mais importantes da Constituição. Né? Então, ela já falou que todo o artigo 5º, que as cláusulas pétreas, né? Que o sistema constitucional tributário também é considerado preceito fundamental. Mas a lei não define. Porque, ao definir, ela fecha. Ela fala, é só isso, isso e aquilo. Não, ela deixa em aberto. Porque, ao deixar em aberto, ela possibilita que o Supremo, ele defina ao conhecer das ações. Entenderam? Gente, tem muita coisa ainda sobre controle. Né? Aliás, tem técnicas de interpretação fantásticas. Né? A interpretação conforme a Constituição, declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. Né? Tem o princípio da parcelaridade. Enfim, ainda temos muitos assuntos para tratar do controle. Aqui não há tempo para falar de tudo isso com detalhe. Mas já fica aqui o convite, né, para você ligar aqui no Legale, para você vir fazer ou o curso presencial, ou até mesmo um curso aprofundado, né, um curso online, aprofundado, especificamente de controle, comigo, com a professora Bruna. Tá? Eu espero que tenha ajudado, pelo menos, a sair daquele nevoeiro, né, daquela sensação de que, eu não sei nada de controle. Não é tão difícil assim. Né? A minha missão é tornar o direito constitucional mais leve, mais acessível, né? De uma forma que você, de fato, consiga entender. Porque tudo aquilo que a gente não entende, a gente tende a dizer que a gente não gosta. Né? Eu não gosto dessa matéria, eu nunca gostei de penal. Tá? Embora tenha feito a segunda fase, né, lá em 2004, que eu me formei, né, em direito penal, tenha passado no exame de ordem logo lá no primeiro, etc. Mas eu não gostava, nunca gostei. Por quê? Porque eu tinha dificuldade de entender, de aceitar aquelas regras lá. E a partir do momento que você começa a entender aquela disciplina, aí eu começo a gostar. Né? Porque se dê a chance de gostar, de aprender. Né? Se você não gosta e aí não vai estudar nunca, óbvio que você nunca vai entender o direito e o controle de constitucionalidade, em especial, que é um tema complexo do direito constitucional. Tá? Agora, se você abrir o coração, né, fazer o que fez hoje, assistiu a aula até o final, certamente você já está um caminho, né? Já está um passinho na frente, porque o segredo do sucesso, de qualquer sucesso, é essa constância do propósito, do seu objetivo. Tá? Seja ele aprovação na OAB, aprovação no concurso público, melhora, né? Ou atuação na vida profissional mesmo, não importa. Você tem que continuar, tá certo? É isso, vou deixar um abraço, deixa aqui o seu comentário, diga se gostou, compartilhe esse vídeo. Né? Logo, logo vai ter o meu canal, daqui a pouquinho. Daí você também pode seguir para receber no seu celular, no seu e-mail, os vídeos novos. Tá? Espero que você tenha aproveitado. Um abraço. Tchau, tchau.